Imagine uma sala onde o som mais alto não vem dos gritos, mas do vácuo deixado por quem decidiu não mais pronunciar uma única sílaba. Enquanto muitos acreditam que a voz é a única forma de exercer poder, existe uma força oculta na retirada estratégica que desestabiliza até os egos mais inflados e seguros de si. O que acontece quando o alvo da sua indiferença simplesmente para de reagir e desaparece no horizonte da própria dignidade? Tudo começa no instante exato em que você nota o padrão. As mensagens visualizadas e ignoradas, o tom de voz que diminuiu o interesse e aquela sensação gélida de que sua presença se tornou opcional para alguém. No contexto das relações humanas, o desprezo não é apenas um ato de esquecimento, mas uma mensagem silenciosa de hierarquia, onde o outro tenta posicionar você em um degrau inferior de importância. Essa percepção costuma disparar um alerta biológico de rejeição, uma dor que ecoa na mente como uma injustiça que precisa ser corrigida imediatamente. É um momento em que a vulnerabilidade bate à porta, testando se você possui o controle sobre sua própria estabilidade ou se entregará as chaves da sua paz para quem nem ao menos deseja segurá-las. A reação instintiva da maioria é buscar o confronto ou a justificativa, enviando textos longos, exigindo respostas ou tentando entender o que mudou na dinâmica do relacionamento. Esse movimento, embora humano, entrega todo o seu valor ao julgamento do outro, transformando você em um pedinte de atenção. Em vez disso, a prática da pausa surge como um divisor de águas. Antes de digitar qualquer palavra ou realizar qualquer ligação, ocorre um breve intervalo de racionalidade. Nesse espaço de tempo, você decide que não irá reagir ao estímulo externo. É a escolha consciente de não fornecer o entretenimento do seu sofrimento para quem decidiu te ignorar, transformando o impulso da súplica em uma postura de observação fria e calculada. Ao adotar esse recolhimento, você passa a enxergar as horas e os dias de uma forma diferente, percebendo que cada minuto gasto pensando em alguém que não te prioriza é um desperdício de um recurso finito e precioso. O tempo é o único bem que não pode ser recuperado, e aplicá-lo em uma perseguição emocional é uma falha grave de julgamento. Você começa a tratar sua atenção como um artigo de luxo, algo que não é distribuído gratuitamente para quem demonstra desinteresse. Essa reavaliação muda a balança do jogo. O foco sai da conduta alheia e volta-se para a própria agenda, para as tarefas negligenciadas, para o desenvolvimento pessoal que estava pausado enquanto você esperava por uma notificação no celular. Assista a este vídeo até o final, pois as últimas partes são o fechamento de uma cronologia que mudará permanentemente a forma como você lida com a rejeição. Aproveite esse momento de reflexão para clicar no botão de gostei e se inscrever no canal, garantindo que você não perca os próximos passos dessa jornada de autodomínio. Se você sente que este canal é um mentor na sua vida e deseja apoiar a nossa produção de forma mais direta, considere utilizar o botão Valeu abaixo ou torne-se um membro do canal. O seu apoio permite que continuemos criando conteúdos profundos e transformadores como este. Agora, vamos entender como o seu novo eu começa a filtrar o que é genuíno. A grande conquista desta etapa inicial não é fazer o outro voltar, mas sim perceber que você é capaz de sobreviver sem a resposta dele. Quando o desejo de saber o motivo é substituído pela aceitação do fato de que o silêncio já é uma resposta completa, ocorre o primeiro triunfo real. Você vence a necessidade de ser validado por olhos que não te enxergam mais. Essa vitória silenciosa fortalece a musculatura emocional para os desafios que virão a seguir, estabelecendo que sua integridade não depende da aprovação externa. A ausência de reação se torna sua maior aliada, criando um mistério que antes não existia e devolvendo a você o controle sobre a única coisa que realmente importa: sua própria conduta. Existe um fenômeno invisível que ocorre quando você para de girar em torno da órbita de outra pessoa. O centro de gravidade finalmente retorna para você. No momento em que o fio invisível da necessidade se rompe, quem antes ignorava sua presença começa a sentir um peso desconhecido, fruto do vácuo que o seu silêncio deixou para trás. A liberdade não nasce do perdão ou da reconciliação, mas da compreensão de que você nunca precisou de uma permissão externa para ser completo. O desejo de ser notado por quem nos exclui é uma armadilha primitiva, enraizada na necessidade de pertencimento que outrora garantia a sobrevivência da espécie. Quando alguém nos ignora, o cérebro processa essa exclusão como uma ameaça real, disparando um gatilho de busca incessante para restaurar o laço rompido. Essa busca, contudo, é uma ilusão de ótica emocional.
Acreditamos que a validação daquela pessoa específica é a peça que falta para nossa felicidade. Na realidade, ao perseguir essa aprovação, entregamos ao outro o papel de juiz do nosso valor, permitindo que a indiferença alheia dite como devemos nos sentir em relação a nós mesmos. Um erro que custa caro à saúde da mente. A libertação começa quando você traça uma linha clara entre o que está sob seu domínio e o que pertence ao mundo externo. Os pensamentos, as intenções e as ações de quem te ignorou estão fora do seu alcance. Tentar mudá-los é como tentar controlar a direção do vento com as mãos. O que realmente depende de você é a forma como interpreta esse desprezo e como escolhe agir a partir dele. Ao focar apenas no próprio comportamento e na própria ética, você remove o fardo de tentar decifrar enigmas alheios. Se o outro escolhe o silêncio, essa é uma decisão dele. A sua decisão é se esse silêncio será uma cela ou um santuário de paz. A dependência emocional funciona como uma âncora que te prende a um porto que já não te acolhe mais. Para quebrar essas correntes, é necessário um exercício de desapego radical, onde você retira o investimento sentimental depositado na expectativa de um retorno. Cada vez que você resiste à tentação de verificar o perfil de alguém ou de perguntar por essa pessoa a terceiros, um elo da corrente se rompe. É um processo doloroso, mas essencial, que exige encarar o vazio sem tentar preenchê-lo com migalhas de atenção. A verdadeira força surge quando você percebe que a ausência do outro não diminui sua existência, apenas limpa o terreno para o que é genuíno. O estágio final desta fase é a edificação de uma estrutura interna que não oscila conforme o humor da sociedade. A autossuficiência não é isolamento, mas a segurança de que, mesmo que o mundo inteiro se cale, sua voz interior continua firme e confiável. Você passa a encontrar satisfação em suas próprias companhias, em seus projetos e em sua evolução intelectual. Quem te ignorou esperava encontrar alguém devastado e disponível, mas encontra uma fortaleza que não emite sinais de fumaça pedindo socorro. Esta autonomia é o que realmente faz quem partiu se arrepender, pois percebe que perderam acesso a alguém que agora é dono de si. O que acontece quando você decide que sua paz vale mais do que qualquer debate ou prova de valor para quem não quer te ouvir? Enquanto a maioria se desgasta tentando gritar para ser notada, existe um poder quase místico naquela pessoa que utiliza o silêncio como uma barreira intransponível contra o caos externo. Retirar-se de uma batalha que não traz crescimento é o ato mais agressivo de preservação que alguém pode exercer contra aqueles que esperam a sua reação. Toda vez que você se envolve em um conflito mental com quem te ignorou, uma parcela valiosa da sua força vital é drenada sem qualquer retorno. A filosofia ensina que nossa energia deve ser tratada como um tesouro finito, destinado apenas ao que é produtivo e virtuoso. Ao escolher o silêncio, você encerra esse vazamento energético, deixando de alimentar o drama que o outro, talvez inconscientemente, esperava gerar. Economizar essa força permite que você a utilize para construir algo sólido para si mesmo, transformando o que seria gasto em mágoa em combustível para sua própria ascensão e clareza mental. Nada é mais devastador para a dignidade do que pedir para ser ouvido ou tentar explicar o óbvio para quem decidiu não entender. Quando você evita o confronto direto e a súplica, você preserva a sua imagem e, acima de tudo, a sua integridade. Discussões com pessoas que utilizam o silêncio como arma são armadilhas. Se você responde com raiva, você perde. Se responde com tristeza, você também perde. A única jogada vencedora é não participar do jogo. Ao manter os lábios cerrados e a mente focada, você sinaliza que sua inteligência é alta demais para se perder em labirintos de comunicações truncadas e jogos de ego. A solitude, diferente da solidão, é o estado de estar bem consigo mesmo, usando o tempo de isolamento para fortalecer as bases do próprio caráter. Nesse período em que você é ignorado, o silêncio atua como o cimento que une as pedras da sua fortaleza mental. Sem o ruído das opiniões alheias ou a ansiedade por uma resposta, você consegue ouvir suas próprias verdades e identificar suas fraquezas. É no isolamento que os grandes pensadores forjaram suas mentes mais resilientes, e você está fazendo o mesmo ao transformar o desprezo alheio no material de construção da sua própria estabilidade inabalável. Em vez de ver a rejeição como um muro, passe a enxergá-la como uma placa que indica o caminho para dentro de si. O silêncio forçado pelo outro é, na verdade, um presente que te obriga a olhar para áreas da sua vida que você estava ignorando enquanto buscava atenção externa. Porque aquela desatenção te feriu tanto.
Qual parte de você ainda depende do olhar do outro? Ao responder a essas perguntas em silêncio, você transmuta a dor em sabedoria prática. O escudo está pronto. Agora, a indiferença do mundo não te atinge mais, pois você encontrou um abrigo seguro dentro de sua própria consciência. O que resta quando você finalmente remove o holofote de cima de quem decidiu caminhar para longe de sua vida? Existe uma mudança de perspectiva quase invisível, mas devastadora, que ocorre no exato momento em que você para de observar a porta fechada e decide mobiliar a casa onde você ainda habita. O vazio deixado pela ausência de alguém só é um abismo se você não ocupar esse espaço com a sua própria presença, transformando o luto do abandono em um festival de renovação pessoal. Alimentar o pensamento sobre quem se foi é como regar uma planta morta na esperança de que ela floresça novamente. Um esforço que consome o seu tempo e corrói sua sanidade. Quando você gasta horas imaginando o que a outra pessoa está fazendo ou com quem está falando, você está, na verdade, vivendo uma vida fantasmagórica, baseada em suposições. Esse hábito cria uma dependência mental que mantém você acorrentado ao passado, impedindo que novas experiências entrem no seu campo de visão. É preciso interromper esse ciclo de monitoramento emocional, reconhecendo que o espaço que o outro deixou vago não é um buraco negro, mas um terreno limpo e pronto para ser semeado com algo que realmente floresça. A energia que antes era desperdiçada na tentativa de entender o silêncio alheio deve agora ser canalizada para o seu desenvolvimento técnico, físico e intelectual. Se alguém te ignorou, a melhor vingança estoica não é o ódio, mas tornar-se alguém tão extraordinário que a versão antiga de você pareça uma sombra distante. Esse redirecionamento envolve metas claras. Ler aquele livro que estava na estante, dedicar-se com mais afinco ao trabalho ou dominar uma nova habilidade. Ao focar no seu crescimento, você retoma o controle da sua narrativa, deixando de ser um personagem coadjuvante na história de outra pessoa para se tornar o protagonista absoluto da sua própria trajetória. O isolamento não é um deserto, mas um laboratório onde as virtudes são testadas e fortalecidas longe do olhar do público. Durante o silêncio, você tem a oportunidade de cultivar a temperança, a coragem e a justiça em suas pequenas ações diárias, sem buscar aplausos ou reconhecimento imediato. É nesse período de invisibilidade social que o caráter é verdadeiramente moldado, pois você passa a agir corretamente apenas porque é o certo a se fazer, e não para impressionar alguém que te desprezou. A virtude cultivada na solitude possui uma raiz muito mais profunda, garantindo que sua confiança seja baseada em fatos reais sobre quem você é, e não em opiniões voláteis de terceiros. Para que o arrependimento do outro ocorra, você precisa estar tão ocupado construindo seu império pessoal que nem perceba quando a pessoa tentar espiar sua vida novamente. Ocupe cada fresta da sua mente com planos de viagem, metas financeiras ou projetos de caridade. Torne sua vida interna tão vibrante que não reste lugar para o eco de vozes que não quiseram ficar. Quando você substitui a pergunta por que ele se foi, por o que eu vou conquistar hoje, a dinâmica do poder muda drasticamente. Você deixa de ser aquele que espera e passa a ser aquele que avança, criando uma realidade tão magnética que o silêncio de quem te ignorou se torna um ruído irrelevante diante da música do seu sucesso. O que acontece na mente de quem ignora quando o alvo de sua indiferença, subitamente, interrompe todo o fluxo de atenção? Existe uma lei não escrita na natureza humana que dita que o valor de qualquer recurso está diretamente ligado à sua disponibilidade. Quando algo é abundante e fácil de obter, torna-se invisível. Mas, no instante em que se torna escasso, transforma-se em um objeto de desejo. Ao cessar a perseguição, você deixa de ser um ruído constante e previsível para se tornar um enigma que exige ser decifrado. A estrutura de muitos desequilíbrios sociais baseia-se em um movimento de caça, onde um lado foge e o outro busca desesperadamente fechar o espaço. Enquanto você assume o papel de perseguidor, enviando mensagens, pedindo explicações ou apenas orbitando a vida alheia, você valida a decisão do outro de se afastar, reforçando a ideia de que ele possui algo que você não tem. Essa dinâmica retira sua dignidade e coloca o poder de barganha inteiramente nas mãos de quem te despreza. Quando você interrompe esse movimento e permanece imóvel, a estrutura colapsa, forçando o outro a encarar o fato de que a sua atenção não era um direito adquirido, mas um privilégio que foi retirado. O silêncio súbito gera um choque no sistema de quem estava acostumado com a sua disponibilidade,
provocando uma quebra de padrão que o cérebro humano tem dificuldade em processar com indiferença. Nos primeiros dias, a pessoa pode sentir um alívio ilusório. Mas, conforme o tempo passa e nenhuma notificação sua aparece, o vácuo começa a se manifestar como uma pressão psicológica. Aquilo que era ignorado passa a ser notado pela sua ausência física e digital. Esse apagão de informações retira do outro o combustível do ego, deixando-o sem saber se você está com raiva, se encontrou outra pessoa ou se, finalmente, percebeu que ele não era tão importante assim. O respeito raramente é concedido a quem se coloca em uma posição de submissão emocional. Ele é, na verdade, conquistado por meio da demonstração de que você possui limites inegociáveis. Ao demonstrar indiferença real, você comunica, sem usar palavras, que sua felicidade é independente da presença ou da opinião alheia. Essa postura sinaliza um alto valor interno, sugerindo que sua vida é interessante o suficiente para que você não perca tempo com quem não te valoriza. O mundo respeita aqueles que sabem caminhar sozinhos, pois a capacidade de renunciar ao que não nos serve é a marca definitiva de uma mente forte e independente. A escassez transforma a percepção de valor de maneira radical, elevando você de uma opção descartável a uma perda significativa na vida do outro. Quando você se retira estrategicamente, você permite que o tempo cure a imagem de carente que possa ter sido criada e a substitua por uma aura de mistério e autossuficiência. A ciência da ausência ensina que estar presente em todo lugar é o caminho mais rápido para ser esquecido, enquanto saber a hora exata de silenciar é o que torna a sua presença memorável. Ao final, quem te ignorou se vê diante de um fato consumado. O acesso a você agora tem um preço alto, e o seu silêncio é o contrato que define essas novas regras. O controle sobre os próprios sentimentos não é a ausência de dor, mas a recusa em se tornar um escravo dela quando o mundo exterior tenta ditar seu humor. Imagine a mente como um porto seguro onde as ondas de desprezo alheio podem bater com força, mas jamais conseguem derrubar as muralhas de granito da sua razão. Quando você domina a arte de não reagir, você retira das mãos de quem te ignorou a única arma que eles possuíam contra a sua paz: a capacidade de te ferir. O primeiro incêndio a ser apagado após ser ignorado é o da indignação. Aquela voz interna que grita sobre o quanto isso é injusto. Sentir raiva é humano, mas permanecer nela é um erro estratégico que apenas consome a sua própria integridade, como um veneno que você bebe esperando que o outro sofra. A filosofia sugere que você observe essa raiva como um visitante passageiro, sem dar a ela uma cadeira à mesa da sua consciência. Ao entender que o comportamento do outro diz respeito às limitações dele e não ao seu valor, a injustiça perde o peso e você recupera a calma necessária para seguir seu caminho sem olhar para trás. Antecipar que as pessoas podem ser voláteis, ingratas ou indiferentes é uma técnica poderosa para imunizar o espírito contra choques emocionais. Se você já aceita, antes mesmo de acontecer, que nem todos retribuirão sua atenção, o silêncio deles deixa de ser uma surpresa traumática e passa a ser apenas uma possibilidade prevista. Essa preparação mental remove o elemento do susto, permitindo que, quando o desprezo ocorra, você já tenha um plano de ação emocional pronto. Você não se abala porque sua segurança não foi construída sobre a areia movediça da lealdade alheia, mas sobre a rocha da sua própria preparação interna. A verdadeira elegância estoica reside em manter a espinha ereta e o olhar firme mesmo quando você se sente invisível para aqueles que importavam. Manter a compostura significa não mudar seu ritmo de vida, não postar indiretas nas redes sociais e não buscar vinganças mesquinhas que apenas provariam que você ainda se importa. O silêncio do mundo deve ser respondido com a música da sua própria disciplina diária. Acordar no horário, cumprir seus deveres e cuidar de si com um rigor quase ritualístico. Essa estabilidade externa envia uma mensagem clara. O vácuo deixado pelo outro não causou nem uma rachadura sequer na sua estrutura. Existe uma força monumental no ato de simplesmente não fazer nada quando se é atacado pelo desprezo, transformando a tentativa de ferimento em um golpe no ar. Ao não reagir, você desorienta quem te ignorou, pois retira deles o feedback necessário para que se sintam superiores ou no controle da situação. Sua falta de resposta é o espelho onde o outro é forçado a enxergar a própria imaturidade, sem que você precise apontar o dedo. Essa escolha consciente pelo repouso emocional é o que Sêneca considerava a maior prova de sabedoria. Ser tão grande que as ofensas e indiferenças não conseguem alcançar a sua altura.
O que resta quando a opinião de quem você valorizava se dissolve em um silêncio frio e absoluto? Existe um renascimento que só ocorre quando paramos de tentar resgatar uma imagem de nós mesmos que foi projetada nos olhos de outra pessoa. Nas cinzas do desprezo, você encontra a matéria-prima mais pura para forjar um valor que não pode ser roubado, pois não foi dado por ninguém, mas conquistado através da superação do próprio ego. Muitas vezes, sem perceber, fundimos nossa essência com o papel que desempenhamos na vida de alguém, tornando-nos o amigo, o parceiro ou o admirador. Quando essa pessoa nos ignora, sentimos como se uma parte do nosso ser tivesse sido arrancada. Mas isso é apenas um erro de perspectiva. Sua identidade é um monumento sólido, composto por suas escolhas, seu caráter e sua história. E ela permanece intacta mesmo que ninguém esteja olhando. O processo de reconstrução começa ao separar o que você é do que os outros pensam sobre você, reconhecendo que seu valor é intrínseco e não depende de um reflexo no olhar alheio para existir com plenitude. Durante o tempo em que você esteve focado em agradar ou em ser notado por quem te ignorou, é provável que tenha deixado de lado atividades que alimentavam sua alma. O silêncio do outro abre um espaço sagrado para que você retome antigos hobbies, estude temas complexos ou se dedique a projetos que haviam sido silenciados pela ansiedade social. Ao investir em suas habilidades, você redireciona o amor que estava tentando dar a quem não queria para si mesmo, transformando a carência em competência. Cada nova conquista pessoal serve como um tijolo na construção de uma autoconfiança que se baseia em fatos reais e habilidades tangíveis, e não em elogios passageiros. A reconstrução do valor próprio passa necessariamente pelo cuidado rigoroso com o receptáculo da sua existência. Dedicar-se ao fortalecimento físico, à alimentação consciente e ao descanso reparador é uma forma de dizer ao seu subconsciente que você se considera alguém digno de cuidado. A disciplina diária é o oposto do desespero. Enquanto o desesperado busca a atenção externa, o disciplinado busca a ordem interna. Transformar-se fisicamente e mentalmente através do esforço contínuo cria uma barreira contra o sentimento de rejeição, pois é impossível sentir-se inferior quando você testemunha a própria evolução e o domínio sobre os seus próprios instintos. Ao final deste processo, sua postura corporal e mental muda de forma natural, sem que você precise fingir ou encenar para o público. Você deixa de entrar em ambientes buscando aprovação e passa a ocupá-los com a autoridade de quem se conhece profundamente. Essa nova aura de quem não precisa de nada é o que realmente atrai o respeito, ironicamente, o arrependimento daqueles que te ignoraram, pois agora eles veem uma versão de você que não está mais à venda por migalhas de atenção. Você se torna um sol que brilha por conta própria, e não mais uma lua que dependia da luz de terceiros para ser vista na escuridão. O que acontece na mente de quem te ignorou quando o silêncio que eles iniciaram deixa de ser uma arma e passa a ser o seu escudo? Existe uma transição psicológica previsível. No início, o outro sente o conforto do controle. Mas, conforme os dias se transformam em semanas e você não dá sinal de vida, esse conforto é substituído por uma dúvida corrosiva. O desapego real gera um vácuo de informações que a imaginação do outro tentará preencher desesperadamente com suposições sobre sua nova e misteriosa felicidade. O silêncio é uma ferramenta que só funciona se houver alguém do outro lado reagindo a ele. Quando você para de responder, o silêncio volta para quem o emitiu. É como um bumerangue emocional que atinge o ego de quem decidiu te excluir, pois o vácuo de sua ausência começa a gritar perguntas que o outro não consegue responder. Ele esperava que você batesse a porta, que enviasse uma mensagem ou que demonstrasse tristeza, mas a falta dessas ações cria um ruído mental ensurdecedor. O silêncio que antes era uma punição para você, agora se torna um mistério insolúvel para quem o provocou, invertendo a carga da ansiedade. A maioria das pessoas ignora os outros sob a premissa de que eles são um recurso garantido, alguém que estará disponível assim que decidirem voltar a falar. Quando você quebra essa expectativa através do desapego absoluto, você retira o chão debaixo dos pés de quem se sentia superior. O desconforto surge do fato de que eles perderam o poder de prever seus movimentos. A ideia de que você seguiu em frente é uma das pílulas mais amargas para o ego alheio engolir, pois fere a vaidade de quem acreditava ser indispensável para sua estabilidade emocional. A beleza da filosofia estoica neste contexto é que a inversão de poder não ocorre por um desejo de vingança, mas pela sua honesta busca por paz. Você não está fingindo que não se importa para atrair atenção.
Você realmente decidiu que a opinião alheia não governa mais sua vida. Essa autenticidade é o que torna o jogo tão poderoso, pois não há nada mais magnético do que alguém que recuperou sua própria soberania. Enquanto o outro tenta entender sua estratégia, a verdade é que não existe estratégia, apenas uma decisão firme de valorizar o próprio tempo acima de joguetes infantis. Enquanto você era ignorado, você não ficou parado. Você cresceu em silêncio. E é essa evolução que causará o maior impacto quando o outro finalmente espiar sua vida. A surpresa de encontrar alguém mais forte, mais calmo e mais bem-sucedido, sem que você tenha precisado anunciar isso, é o que sela o arrependimento de quem partiu. Eles percebem que o tempo que usaram para te desprezar foi o mesmo tempo que você usou para se tornar inalcançável. O interesse que eles recuperam não é por amor, mas pela percepção de que descartaram um diamante achando que era vidro. E agora o brilho dele pertence a um novo mundo onde eles não têm mais convite. O que ocorre quando o desejo de provar o seu valor para o outro é substituído pelo prazer genuíno de construir uma realidade que você ama? Existe uma forma de retribuição que não utiliza palavras amargas, nem olhares de desprezo, mas se manifesta através da qualidade da sua própria existência. Quando você decide que a excelência da sua rotina é a sua única prioridade, a opinião de quem te ignorou se torna um ruído de fundo, incapaz de competir com a música de uma vida vivida com propósito e clareza. A armadilha da modernidade é tentar mostrar que estamos bem para despertar inveja ou arrependimento, mas a sabedoria ensina que a felicidade que precisa de plateia é apenas uma forma disfarçada de dependência. O verdadeiro progresso estoico acontece no anonimato, naquelas horas da manhã em que você se exercita sem postar fotos, ou nos projetos que você conclui sem buscar curtidas. Viver bem significa que sua satisfação vem do ato em si, e não da percepção alheia. Quando o seu sucesso é sólido e não uma fachada, ele emite uma frequência de segurança que é sentida por todos ao seu redor, inclusive por aqueles que tentaram te diminuir com a ausência. Nada restaura a dignidade ferida mais rápido do que a sensação de utilidade e competência. Ao focar no seu dever, seja ele no trabalho, nos estudos ou no cuidado com a família, você âncora sua mente no presente e retira o poder dos fantasmas do passado. A satisfação de concluir uma tarefa difícil, o de ajudar alguém que realmente precisa, cria um escudo de autovalorização. Você percebe que o mundo é vasto e cheio de necessidades urgentes, e que perder tempo sofrendo por quem te ignorou é uma negligência com seu papel na sociedade. O dever cumprido traz uma paz que nenhum pedido de desculpas alheio poderia proporcionar. Guardar rancor é como carregar brasas quentes com a intenção de atirá-las em alguém. Você é o único que acaba queimado. Viver bem exige uma limpeza emocional profunda, onde você perdoa a imaturidade do outro, não por benevolência, mas por autopreservação. Seguir adiante não significa esquecer o que aconteceu, mas retirar a carga emocional do evento, tratando-o como um fato histórico neutro. Essa leveza de espírito é altamente intrigante para quem te ignorou. Eles esperavam encontrar uma pessoa amargurada, mas encontram alguém que simplesmente não tem mais espaço na memória para ressentimentos, pois está ocupado demais aproveitando o presente. Existe uma aura inconfundível em alguém que parou de mendigar atenção e encontrou o seu próprio centro de gravidade. Esse brilho não vem de roupas caras ou de conquistas superficiais, mas da calma absoluta de quem sabe que é o único responsável pela própria felicidade. Quando você vive conforme seus princípios, sua presença se torna magnética e sua ausência é sentida como uma perda de substância no ambiente. Quem te ignorou acaba percebendo que, ao tentar te diminuir, eles apenas te forçaram a encontrar uma força que você talvez nunca descobrisse se eles tivessem permanecido. O seu sucesso se torna o espelho do erro deles. O que acontece quando você para de ser um território aberto para invasões emocionais e decide erguer fronteiras que ninguém, por mais importante que tenha sido, tem permissão para cruzar sem o devido respeito? Estabelecer limites não é um ato de hostilidade, mas a declaração máxima de amor próprio e sanidade. Quando você define onde termina o seu espaço e onde começa o desrespeito alheio, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o guardião da sua própria dignidade. A construção de um limite inabalável começa com uma conversa honesta consigo mesmo, longe do barulho das expectativas externas. Você precisa listar claramente quais comportamentos, como o silêncio punitivo, a inconsistência ou a falta de reciprocidade,
não terão mais lugar na sua vida. Esse mapeamento funciona como um código de conduta pessoal. Uma vez que você decide que o desprezo é uma linha vermelha, qualquer tentativa do outro de voltar com as mesmas atitudes é barrada imediatamente pela sua nova consciência. Definir esses termos é o que impede que o ciclo de sofrimento se repita, garantindo que você nunca mais se sinta pequeno para caber no mundo de outra pessoa. Dizer não é uma das ferramentas mais poderosas da filosofia prática, especialmente quando se trata de fechar portas para relacionamentos tóxicos que tentam ressurgir. Muitas vezes, quem te ignorou tentará testar suas fronteiras com contatos superficiais ou mensagens vagas, esperando que você ainda esteja na mesma posição de espera. A coragem de não responder a essas migalhas, ou de responder de forma neutra e distante, comunica que as regras mudaram. Você não está mais disponível para o entretenimento alheio, e esse não silencioso é a prova de que sua vontade agora é soberana sobre seus impulsos emocionais. É crucial entender que o seu silêncio, a partir deste ponto, possui uma natureza completamente diferente do silêncio de quem te ignorou. Enquanto o outro usou a ausência para manipular ou diminuir, você usa a sua para se proteger e manter a paz. Este é o silêncio da preservação. Você se retira porque seu ambiente interno é precioso demais para ser perturbado por jogos de ego. Não se trata de dar o troco, mas de reconhecer que certas presenças são ruídos que atrapalham sua clareza mental. Ao escolher o recolhimento, você garante que sua energia seja gasta apenas com o que é construtivo e honroso. Manter a distância de quem provou que não valoriza sua presença é a forma mais elevada de honrar o seu passado e as dores que você já superou. Cada passo que você dá para longe da influência de quem te desprezou é um tributo à pessoa que você está se tornando. A distância cria o espaço necessário para que as feridas cicatrizem sem serem reabertas pela curiosidade mórbida de quem partiu. Ao honrar sua trajetória, você entende que a solidão acompanhada de respeito próprio é infinitamente superior a uma companhia marcada pela indiferença. Seus limites são as muralhas que protegem o tesouro da sua paz, e mantê-las firmes é o seu dever mais sagrado. O que acontece na mente de quem te descartou quando eles percebem que, em vez de definhar, você floresceu em um terreno que eles acreditavam ser árido? Existe uma ironia profunda no arrependimento. Ele raramente surge por uma súbita percepção moral, mas quase sempre pela constatação de que o alvo do desprezo tornou-se valioso demais para ser ignorado. No entanto, o segredo estoico para a liberdade reside em entender que esse remorso alheio é apenas um subproduto natural da sua evolução, e nunca o combustível que deve alimentar suas ações. Se você baseia seu progresso no desejo de ver o outro se arrepender, você ainda está, de certa forma, acorrentado a ele. O objetivo de se tornar alguém melhor para mostrar a quem te ignorou mantém o controle da sua vida nas mãos do passado. A sabedoria ensina que agir para buscar uma reação externa é uma forma de escravidão emocional. O verdadeiro sábio busca a excelência porque ela é o seu estado natural, não porque deseja causar impacto em quem partiu. Quando o arrependimento do outro deixa de ser sua meta, você finalmente alcança uma independência que nenhuma validação externa poderia oferecer, tornando-se imune às oscilações do ego alheio. A vingança é um impulso cego que busca causar dor para compensar uma ferida, enquanto a justiça estoica é a manutenção da própria integridade diante do erro alheio. A melhor forma de justiça contra alguém que te ignorou é viver de tal maneira que a ausência dessa pessoa seja uma perda irreparável para ela, sem que você precise mover um dedo para isso. Enquanto a vingança te rebaixa ao nível de quem te feriu, a justiça de caráter te eleva a um patamar onde as ofensas não conseguem mais te alcançar. Ser feliz e bem-sucedido enquanto o outro amarga a própria escolha é a ordem natural das coisas, e não algo que você precise arquitetar com malícia. Chegará um momento em que, movido pela curiosidade ou pelo vazio, quem te ignorou tentará testar as águas, enviando um sinal ou reaparecendo discretamente. Nesse instante, você deve agir como um observador frio, analisando a situação, sem a névoa da emoção antiga. O retorno de alguém que te desprezou raramente é motivado por amor, mas sim por uma necessidade de recuperar o poder que foi perdido quando você parou de perseguir. Observar esse movimento com distanciamento permite que você enxergue as intenções reais por trás do gesto, evitando cair em velhas armadilhas camufladas de arrependimento sincero. A maior vitória sobre o desprezo é chegar ao ponto de não se importar se o outro se arrependeu ou não. Muitas pessoas passam a vida esperando por um pedido de perdão que nunca vem.
tornando-se prisioneiras de uma dívida emocional que o outro se recusa a pagar. O estoicismo propõe que você cancele essa dívida unilateralmente. Você se perdoa por ter permitido o desrespeito e perdoa o outro pela incapacidade de valorizar o que é bom. Quando você não precisa mais que o outro reconheça o seu valor para que você o sinta, a liberdade é absoluta. O arrependimento deles é um fantasma que pertence apenas a eles, enquanto você caminha sob o sol da sua própria consciência limpa. O que acontece quando você olha para o desprezo de alguém através da lente da eternidade, percebendo que as mágoas de hoje são apenas grãos de areia no vasto deserto do tempo? Imagine-se observando sua própria vida do topo de uma montanha, onde o silêncio que tanto te feriu lá embaixo parece apenas um detalhe insignificante na grandiosidade da paisagem. Marco Aurélio ensinava que a nossa perturbação não vem das coisas em si, mas do valor que atribuímos a elas, e mudar essa perspectiva é a chave para se tornar inabalável. A prática da vista de cima permite que você reduza o drama do isolamento social a uma escala microscópica. Quando você contempla a imensidão do universo e a brevidade da existência humana, a indiferença de uma pessoa perde o poder de destruir sua paz. Quantas pessoas já foram ignoradas antes de você, quantas o serão depois? Ao entender que você é parte de um todo muito maior, o vácuo deixado por quem partiu deixa de ser um abismo pessoal e torna-se apenas um evento natural e passageiro. Essa percepção cósmica retira o peso do ego, permitindo que você respire aliviado por não carregar mais a obrigação de ser o centro das atenções de ninguém. O tempo é o recurso mais escasso que possuímos, e cada segundo gasto tentando decifrar o silêncio alheio é um segundo que nunca retornará para o seu desenvolvimento. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que a vida é curta demais para ser desperdiçada em conflitos internos sobre a conduta de terceiros. Mendigar atenção é uma ofensa à brevidade da sua própria jornada. É colocar o seu tempo limitado à disposição de quem não o valoriza. Ao reconhecer que seu fim é certo, você desenvolve uma urgência saudável em investir seus dias no que é nobre, belo e útil, deixando de lado as migalhas emocionais que o mundo tenta te oferecer. Chegamos ao fim desta jornada de transformação e agora você possui as ferramentas necessárias para nunca mais mendigar a atenção de ninguém. Se você sentiu que esse conhecimento foi o divisor de águas que você precisava para recuperar sua dignidade, não saia deste vídeo sem deixar o seu gostei. Sua interação é fundamental para que essa filosofia alcance mais pessoas que estão sofrendo em silêncio agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para fortalecer sua mente diariamente conosco. E se você deseja que este trabalho continue crescendo, considere deixar um valeu demais ou torne-se um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos de nossa Irmandade Estoica. Comente abaixo. Eu sou o dono do meu silêncio para eu saber que você chegou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, sua paz é inegociável.